Saramago é 100, um olhar sobre seus romances pela voz de Raul Oliveira. Salve, salve, meus muito queridos ouvintes! Há 10 meses estreávamos nosso podcast e agora Saramago é 100 está entrando na reta final. Faltam apenas 3 episódios para completarmos essa incrível jornada pela vida e obra do nosso amado José. Já com uma saudade antecipada, vamos agora, literalmente, seguir nossa viagem. No último episódio, assistimos à vitória da arte sobre a morte, através das páginas mais musicais da bibliografia saramaguiana. Sobrevivemos ao beijo fatal e aqui estamos firmes na companhia desse cada vez mais sábio José Saramago. Nós sabemos cada vez mais, mas ao mesmo tempo vamos sabendo cada vez melhor a importância daquilo que não sabemos. No final de 2006, um ano após seu último romance, nosso nem um pouco intermitente José publica seu novo livro, As Pequenas Memórias. Imaginado inicialmente com o título O Livro das Tentações, a nova obra é um projeto que Saramago trazia na cabeça há mais de 20 anos. Como vimos no episódio 12, em 1996, José estava finalmente decidido a trabalhar nesse projeto. Porém, a busca por informações sobre a data de falecimento do seu irmão mais velho, ainda criança, o levou ao universo das conservatórias de registro civil e, como uma força incontrolável, atropelou seus planos, o obrigando a escrever um de seus livros mais sensacionais, o romance Todos os Nomes. Premiado em seguida com o Nobel, Saramago viu sua agenda transbordar e novos projetos assumiram a dianteira. Somente 10 anos e 7 livros depois, suas memórias ganharam vida. As Pequenas Memórias. O livro teve uma apresentação apoteótica para mais de 1.000 pessoas na Azinhaga, sua aldeia natal, no dia do seu 84º aniversário, e registra as suas recordações de infância e adolescência até os 16 anos, o tempo em que o mundo, para a criança, se apresenta todo ele como uma tentação. Nestas memórias, verdadeiro tributo à sua origem, à sua raiz moral, descobrimos o reino dos seus avós maternos, as caminhadas pelos campos da sua aldeia, o rio Almonda, as oliveiras, evocações de um tempo em que seu caráter humano foi germinado. As memórias pequenas de quando fui pequeno, simplesmente. Imaginemos que eu não era prêmio Nobel, e até que não era escritor, e que por um capricho, nesta altura da minha vida, decido por-me recordar o que fui em miúdo. É isto o livro. No fundo, fiz o que qualquer pessoa pode fazer: recordar, com mais ou menos precisão. Enfim, sou escritor e deram-me o Nobel, mas aquele miúdo não sabia nada disto, e o que eu tentei foi não misturar uma coisa com a outra. Tentei ser o mais fiel possível à minha própria memória, e embora a memória não seja de fiar, estas recordações estiveram comigo toda a minha vida. As Pequenas Memórias têm uma das mais lindas dedicatórias da coleção de Pilar del Rio. A Pilar, que ainda não havia nascido e tanto tardou a chegar. E traz mais uma epígrafe extraída do seu suposto Livro dos Conselhos. Deixa-te levar pela criança que foste. As autobiografias geralmente são relatos sobre a vida adulta, mas a mim interessa-me reconstituir pela memória o mundo daqueles anos e a criança que nesses anos cresceu. Digo às vezes que não concebo nada tão magnífico e tão exemplar como irmos pela vida levando pela mão a criança que fomos.
Imaginar que cada um de nós teria de ser sempre dois, que fôssemos dois pela rua, dois tomando decisões. Todos iríamos pela mão de um ser de 7 ou 8 anos, nós mesmos, que nos observaria o tempo todo e a quem não poderíamos defraudar. Por isso que eu digo, e esta será a epígrafe deste livro das tentações: deixa-te levar pela criança que foste. Creio que indo pela vida dessa maneira, talvez não cometêssemos certas deslealdades ou traições, porque a criança que nós fomos nos puxaria pela manga e diria: não faças isso. Evidentemente, isto é uma fantasia de escritor, que para isso é que os escritores servem, mas ao mesmo tempo poderia ser uma filosofia de vida. E que bela filosofia de vida, José! Guiados por essa inocência infantil e repletos de bondade, vamos então seguindo a nossa cronologia. 6 meses depois, em junho de 2007, é criada a Fundação José Saramago, com o objetivo de promover a conservação, o estudo e o conhecimento da sua obra, mas também de intervir social e culturalmente, de impulsionar ações a favor do meio ambiente e de contribuir para a promoção ativa dos direitos humanos. Bem sei que por si só a Fundação José Saramago não poderá resolver nenhum destes problemas, mas deverá trabalhar como se para isto tivesse nascido. Como se vê, não vos peço muito, peço-vos tudo. A Fundação se encontra hoje em plena atividade, presidida por Pilar Del Rio e fiel aos princípios do autor, contribuindo para a humanização de um mundo em permanente processo de desumanização. A paz é possível se nos mobilizarmos por ela, nas consciências e nas ruas. Episódio 17 – A Viagem do Elefante. Continuando nossa viagem temporal, voltamos ao ano de 1999, na austríaca terra de Mozart, onde Saramago foi convidado a pronunciar uma conferência na Universidade de Salzburgo, a convite da professora Gilda Lopes Encarnação. À noite, jantando no restaurante O Elefante, reparou em diferentes reproduções que representavam um elefante em plena viagem, pelas quais se interessou. Tomou assim contato com a aventura do exótico animal que no século XVI havia viajado de Lisboa até Viena como presente do rei Dom João III de Portugal ao arquiduque Maximiliano de Áustria, pelo seu casamento com Maria de Habsburgo. Mas, sobretudo, impressionou o grotesco final do admirável e sofrido viajante. As suas patas convertidas em recipientes para sombrinhas. José pressentiu que podia haver ali uma história e guardou essa intuição por 8 anos, quando finalmente deu início a essa viagem. A viagem do elefante está muito perto da nossa própria existência e da nossa própria identidade. O livro não teria sido escrito se a conclusão da vida do elefante não tivesse sido como foi. Cortaram-lhe as patas para usá-las como bengaleiros, guarda-chuvas e bengalas. É uma metáfora da vida e da vida humana. Ao final, a pergunta é sempre: e para quê? O que me empurrou a escrever o livro foi chegar a esta conclusão prosaica e ridícula. Desde 2005, Saramago vinha lutando contra cada vez mais sérios problemas de saúde. Perda de apetite, dificuldades de locomoção, insônias, deslocamentos de retina, pneumonia, leucemia. Enfim, um aviso aqui, outro ali, cada vez mais graves, cada vez mais violetas. José reagia trabalhando, refletindo e escrevendo.
Assim foi com as intermitências, assim foi com a viagem. Pensar a morte e a vida, filosofar sobre a existência, era mais do que uma ordem do dia, era uma urgência. A escrita do novo romance, definido pelo autor como conto, foi definitivamente intermitente. O livro foi escrito em 2 fases. A primeira, desde fevereiro do ano passado até julho, em que escrevi umas 40 páginas. Depois, o meu estado agravou-se e o estado em que me encontrava tirou-me o apetite de escrever. E nisto passaram-se meses. No fim de outubro, fui 4 dias a Buenos Aires. Um disparate. Praticamente não comi. Vim de lá muito mal e fui para uma clínica em Madrid, onde me fizeram uns quantos exames. Não acertaram com o diagnóstico e fomos para Lanzarote. Aí entrei na rampa e comecei a deslizar profundo. Não tive uma dor, não posso dizer que sofri. Dá mesmo a impressão que não estava lá. O meu estado era de tal ordem que no hospital tiveram dúvidas em aceitar-me, porque não queriam que morresse no hospital deles. Se eu queria morrer, que fosse morrer noutro sítio. Aí a Pilar armou-se em Joana d'Arc e convenceu-os de que não podiam fazer isso, e revelaram-se pessoas e médicos extraordinários. Quando voltei a casa, eu era uma sombra. As minhas pernas eram incapazes de suster-me. Agora imagine andar. Mas 24 horas depois já estava sentado à mesa a trabalhar. Não era o corpo que queria escrever, era a cabeça. Essa ideia, não sei se vou conseguir acabar o livro, continuava cá dentro. A primeira coisa que fiz foi rever tudo que estava escrito e corrigir. Se me pergunta, tinha cabeça para correções? Tinha cabeça para o que fosse. Quando cheguei ao fim dessas correções, engatei a história e terminei o livro no dia 12 de agosto de 2008. Epígrafe e dedicatória. Esse é o nosso José, impressionantemente lúcido e sabedor da sua missão, e generosamente apaixonado pelo seu trabalho. Saramago dizia que nunca esperou nada da vida, por isso tinha tudo. Esse amor e gratidão se refletem na emocionante dedicatória do livro. A Pilar, que não deixou que eu morresse. A epígrafe inaugura o seu fabuloso Livro dos Itinerários e determina: sempre chegamos ao sítio aonde nos esperam. A pergunta é inevitável: a que isto se refere? E a resposta só pode ser uma: a morte. Sempre chegamos à morte. Ali estão nos esperando. Mas antes de iniciarmos nossa viagem, faço minhas as palavras da professora Leila Perrone Moisés. A Viagem do Elefante foi rotulado pelo escritor como conto e não como romance. De fato, essa história colhida nos anais da história poderia ser contada em poucas páginas. No século XVI, um elefante importado de Goa é transportado de Lisboa a Viena como um presente do rei Dom João III a seu primo, o arquiduque Maximiliano II da Áustria, recém-casado com a filha do imperador Carlos V. Saramago converteu essa anedota numa bela fábula literária. O que transforma aquilo que poderia ser um simples relato é o modo como o escritor o apresenta, acrescentando-lhe personagens e episódios fictícios, descrições poéticas e reflexões filosóficas. A proximidade com o leitor, frequentemente interpelado pelo narrador, é ainda maior do que nos livros anteriores. As personagens principais são o elefante Salomão, vítima histórica dos caprichos reais, e o fictício cornaca indiano Subro, seu companheiro de deslocamentos. A verdadeira explicação da vida que a fábula do elefante nos fornece está nas entrelinhas, nos comentários do narrador e no tom assumido por ele.
o que a história de Salomão nos mostra é simples. A vida dos homens, como a dos animais, é breve e finita. O notável é que essa óbvia constatação não resultou numa obra sombria. Em vez de tornar o romancista soturno e amargo, tornou-o mais leve, mais humorístico e mais lírico. Dito isso, apertem os cintos que a viagem vai começar. E assim começa o romance. Por muito incongruente que possa parecer a quem não ande ao tento da importância das alcovas, sejam elas sacramentadas, laicas ou irregulares, no bom funcionamento das administrações públicas, o primeiro passo da extraordinária viagem de um elefante à Áustria, que nos propusemos narrar, foi dado nos reais aposentos da corte portuguesa, mais ou menos a hora de ir para a cama. De sobrolho carregado, eis o que o rei começou por dizer à rainha. Estou duvidando, senhora. Que é, meu senhor? O presente que demos ao primo Maximiliano, quando do seu casamento há 4 anos. Sempre me pareceu indigno da sua linhagem e merecimentos. E agora que o temos aqui tão perto, em Valladolid, como regente de Espanha, por assim dizer, à mão de semear, eu gostaria de lhe oferecer algo mais valioso, algo que desce nas vistas. A vós, que vos parece, senhora? Temos o Salomão. Que? Perguntou o rei, perplexo, sem perceber a intempestiva invocação ao rei de Judá. Sim, senhor, Salomão, o elefante. E para que quero eu aqui um elefante? Para o presente, senhor, para o presente de casamento, respondeu a rainha, pondo-se de pé eufórica, excitadíssima. Definido e aceito o magnífico presente, o rei anuncia a caravana que conduzirá Salomão de Lisboa a Valladolid, onde se encontra o arquiduque, naqueles tempos regente de Espanha. A tarefa não seria fácil hoje, quiçá nos idos de 1550. Transportar a pé um elefante de 3 metros de altura e 4 toneladas de carnes e ossos por 600 quilômetros de estradas duvidosas, somente na primeira parte dessa jornada. Composta por alguns homens encarregados do abastecimento do elefante, um carro de bois com adorna de água, um gigantesco carregamento de fardos de forragem e um pelotão de cavalaria responsável pela segurança da viagem, a caravana parte de Belém, presidida pelo indiano Subro, o Cornaca, ou, em outras palavras, o guia, o tratador, o cuidador de Salomão, assim apresentado pelo autor-narrador. Escarranchado sobre o encaixe do pescoço com o tronco maciço de Salomão, manejando o bastão com que conduz a montada, quer por meio de leves toques, quer com castigadoras pontadas que fazem moça na pele dura, o cornaca subro, ou branco, prepara-se para ser a segunda ou a terceira figura desta história, sendo a primeira, por natural primazia e obrigado protagonismo, o elefante Salomão, e vindo depois, disputando em valias, ora este, ora aquele, ora por isto, ora por aquilo, o dito Subro e o arquiduque. Mas de onde José tirou conhecimento suficiente para sustentar uma narrativa tão precisa sobre cornacas e elefantes? Talvez Pilar nos ajude. Vamos ao seu relato. A viagem do elefante foi escrito na biblioteca da casa. O escritor entrava, punha música para os livros que esperavam nas estantes, sentava-se, abria o computador, esfregava as mãos, respirava e escrevia a primeira palavra. Javier Munhoz ajudava-o procurando dados de que necessitava, mas José Saramago percebeu que lhe faltava algo, e esse algo chegou-lhe através de um escritor indiano que tinha conhecido pouco tempo antes de ter ficado doente, e que se chama Subro Bandopadiaí. Subro tinha passado uma temporada na Espanha,
onde ganhou vários prêmios literários e deixou boa memória. Anos antes, o jovem escritor tinha cuidado de elefantes, portanto, pôde facilitar dados próximos e emocionais sobre o comportamento desses animais, que não figuram nos tratados e que, sem dúvida, ajudaram a construir uma personalidade para o elefante Salomão, ainda que sem incorrer na tentação de humanizá-lo, coisa que José Saramago não faz. Elefante nasce e elefante continua até chegar a Viena. O cornaca que cuida do elefante no livro chama-se Subro, em homenagem ao escritor, que, estando tão longe, ajudou José Saramago como fazem os bons companheiros. Em uma das últimas páginas escritas antes da interrupção forçada pela internação hospitalar, Saramago filosofa através da conversa de Subro com o comandante do pelotão. — E pensaste em mais alguma coisa? Leio-te na cara, perguntou o comandante. — Saiba Vossa Senhoria que sim. Vamos lá ver. A minha ideia é que deveríamos organizar-nos em função dos hábitos e necessidades do Salomão. Agora mesmo, repare Vossa Senhoria, está a dormir. Se o acordássemos, ficaria irritado e só nos daria trabalhos. Mas como pode ele dormir se está em pé? Às vezes deita-se para dormir, mas o normal é que o faça em pé. Creio que nunca entenderei os elefantes. Saiba, Vossa Senhoria, que eu vivo com eles quase desde que nasci e ainda não consegui entendê-los. E isto por quê? Talvez porque o elefante seja muito mais que um elefante. Assim como esse conto é muito mais do que um conto. Aqui, nossa viagem faz uma pausa para outra viagem começar. Saramago entra em coma. Mais uma vez, recorro a Pilar para mergulharmos nesse momento tão delicado. Entrou no hospital em dezembro. Pouco depois chegava o Natal e o pessoal de saúde e outros doentes menos graves queriam celebrar as festas. Apenas José Saramago, com os olhos fechados, permanecia alheio ao calendário e ao exterior de si mesmo. Mais tarde, contaria que não era o vazio que o habitava. Buliam-lhe ideias, palavras antigas, uma desordem de vida que não podia controlar amontoava-se em sua cabeça e ele sabia que essas sensações o mantinham no mundo dos vivos. Não sofreu, não tinha dores, apenas uma noite escura, interior e poderosa, de que se foi recuperando com a medicação adequada, o interesse do pessoal de saúde e a devoção dos amigos mais próximos. No dia em que saiu da unidade de terapia intensiva, foi uma festa. Esteve hospitalizado mais de um mês, mais de 2, até que recuperou a força para caminhar e o apetite para se manter. Regressou à casa. Uma tarde, tomando café com vários amigos, Saramago contou, sem lhe dar grande importância, ainda que tivesse notado o estremecimento que suas palavras provocaram, que quando se encontrava perdido nesse obscuro labirinto que é o de estar sem estar, sentiu os barritos de um elefante, ou isso lhe pareceu, e que eram barritos salvíficos, que o encorajavam a empregar-se a fundo para continuar a partilhar os dias com sua gente e para continuar também o seu trabalho. José Saramago não gostava de deixar nada pela metade. Não podia morrer, apesar de ter estado em coma, sem acabar esse trabalho. De alguma maneira, o elefante contribuiu para me salvar a vida, disse, e assim foi entendido. Ninguém fica igual depois de ter visto a morte de frente, nem José Saramago. Por isso, sem concessões ao facilitismo, com a liberdade que sempre foi sua norma, retomou sua atividade e pôs-se a escrever A Viagem do Elefante. Vida recuperada, viagem retomada.
Com passos ainda curtos, mas firmes, Saramago pede licença à morte e, sentado diante do computador, tecla sua jornada. Nessa volta ao conto, inclui uma passagem em que um homem se perde da caravana numa noite gelada, com densa neblina e lobos ao redor. Sozinho, a morte era inevitável, mas havia por perto um ser chamado Salomão, com seus barritos salvadores. Ouso dizer que aqui Saramago eternizou sua própria experiência no coma, através das seguintes linhas. Há ressurreições tão bem administradas que chega a ser possível executá-las antes do passamento do próprio sujeito. Foi como se o elefante tivesse pensado: aquele pobre diabo vai morrer, vou ressuscitá-lo. E aqui temos o pobre diabo desfazendo-se em agradecimentos, em juras de gratidão para toda a vida, até que o Cornaca se decidiu a perguntar: que foi que o elefante lhe fez para que você lhe esteja tão agradecido? Se não fosse ele, eu teria morrido de frio ou teria sido comido pelos lobos. E como conseguiu ele isso, se não saiu daqui desde que acordou? Não precisou de sair daqui, bastou-lhe soprar na sua trombeta. Eu estava perdido no nevoeiro e foi a sua voz que me salvou. Realmente, o elefante é muito mais do que um elefante. Prosseguindo a viagem, a caravana se afasta de Lisboa, seguindo a nordeste, rumo à Espanha. Pelo caminho, seus integrantes vão se familiarizando com Salomão, enquanto aprendem com a sabedoria hindu de Subro. Logicamente, Saramago não ia desperdiçar essa oportunidade para renovar suas críticas às religiões, como lemos nessa passagem. Segundo a tua religião, quem foi que criou o universo? Perguntou o comandante. Brahma, meu senhor. Então este é Deus. Sim, mas não o único. Explica-te. É que não basta ter criado o universo. É preciso também quem o conserve. E essa é a tarefa de outro Deus, um que se chama Vishnu. Há mais deuses além destes, Cornaca? Temos milhares, mas o terceiro em importância é Shiva, o destruidor. Queres dizer que aquilo que Vishnu conserva, Shiva o destrói? Não, meu comandante. Com Shiva, a morte é entendida como o princípio gerador da vida. Se bem percebo, os três fazem parte de uma trindade. São uma trindade, como no cristianismo. No cristianismo são 4, meu comandante, com perdão do atrevimento. 4? E quem é este quarto? A Virgem, meu senhor. A Virgem está fora disto. O que temos é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a Virgem. Eu nunca ouvi pedir nada a Deus, nem a Jesus e nem ao Espírito Santo. Mas a Virgem não tem mãos a medir com tantos rogos, preces e solicitações que lhe chegam à casa a todas as horas do dia e da noite. Cuidado que está aí a Inquisição. Para o teu bem não te metas em terrenos pantanosos. Se chego a Viena, não volto mais. Não regressas à Índia? Já não sou indiano. Em todo caso, vejo que do teu hinduísmo pareces saber muito. Mais ou menos, meu comandante, mais ou menos. Por quê? Porque tudo isto são palavras, e só palavras. Fora das palavras, não há nada. Ao longo da vida, vamos falando, dizemos coisas, lemos, comunicamos e somos alvo da comunicação dos outros. Tudo isto se faz com palavras. Não há outra maneira. E as palavras atuam em nós como uma sucessão de sedimentos. Daí que um certo vocabulário vai sendo substituído por outra maneira de dizer. E tudo isto vai constituindo camadas e camadas de linguagem sobrepostas. É sempre uma última que é aquela que usamos no momento em que estamos, o que não significa que todas as que estão por baixo tenham desaparecido ou fundido numa massa linguística única. A minha tese é que a minha doença deve ter revolucionado estes sedimentos. Quando comecei o livro, já estava mal e provavelmente já havia sinais do emprego de uma linguagem tanto quanto me parece
ao mesmo tempo arcaica e moderna, como se houvesse já esta alteração de camadas. Mas com a doença declarada e depois de internado, creio que isto se acentuou. O livro tem uma unidade linguística que se expressa de uma tal maneira que parece um objeto estranho, duplamente estranho. Como escreveu Pilar del Rio, a viagem do elefante é também uma viagem pelo interior de José Saramago e pela alegria de estar vivo e de poder contar com ferramentas do presente o que foi passado. Foi como se a doença, o estado de coma, tivesse produzido em seu interior uma síntese de tempos, passado, presente, futuro, e tudo estivesse emocionalmente vivo e ativo, circulando por suas veias, vivificando o que tocava. A doença alterou seu mundo subconsciente, trouxe à luz palavras e atitudes que tinham sido suas noutras épocas, abriu caminhos que não recordava que existissem, unindo as duas correntes constitutivas da singularidade e identidade da sua prosa, construída sobre os pilares da língua culta barroca e da oralidade. Não sendo propriamente um testamento, este livro é, além do mais, uma homenagem à língua portuguesa. E não creio que se possa querer mais ou melhor para um escritor do que a sua última palavra ser uma homenagem à sua própria língua. Calma, José, muita calma. Ainda está longe dessas serem as suas últimas palavras. Na minha bola de cristal vejo entrevistas, conferências, um blog, um romance e mais outro inacabado. Calma, Zé, ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Bom, voltando à viagem, encontramos a caravana acampada em Figueira de Castelo Rodrigo, última parada antes de cruzar a fronteira com a Espanha, rumo a Valladolid. A partir daí seriam conduzidos pela guarda austríaca do arquiduque e parte do pelotão português poderia então retornar a Lisboa. É nesse momento que Saramago nos brinda com uma cena inesquecível, Salomão se despedindo de seus companheiros de viagem. Vamos à leitura. Subro tomou outra vez a palavra para dizer que cada homem, quando Salomão parasse na sua frente, deveria estender a mão direita, com a palma para cima, e esperar a despedida. E não tenham medo, Salomão está triste, mas não está zangado. Tinha se habituado a vocês e agora descobriu que se vão embora. E como soube ele? Essa é uma daquelas coisas que nem vale a pena perguntar. Se o interrogássemos diretamente, o mais certo seria não nos responder, por não saber ou por não querer. Creio que na cabeça de Salomão, o não querer e o não saber se confundem numa grande interrogação sobre o mundo em que o puseram a viver. Aliás, penso que nessa interrogação nos encontramos todos, nós e os elefantes. A mão estendida, a palma para cima. O homem fez o que lhe ordenavam. A mão ali estava, firme na aparência. Então o elefante pousou sobre a mão aberta a extremidade da tromba, e o homem respondeu ao gesto instintivamente, apertando-a como se fosse a mão de uma pessoa. Houve momentos de vivíssima emoção, como foi o caso daquele homem que explodiu num choro convulsivo. A este tratou o elefante com particular complacência. Passou-lhe a tromba pelos ombros e pela cabeça, em carícias que quase pareciam humanas. Tal eram a suavidade e a ternura que delas se desprendiam. Pela primeira vez na história da humanidade, um animal despediu-se, em sentido próprio, de alguns seres humanos como se lhes devesse amizade e respeito. O que os preceitos morais dos nossos códigos de comportamento estão longe de confirmar, mas que talvez se encontrem inscritos em letras de ouro nas leis fundamentais da espécie elefantina.
ou inscritas nas leis de ouro saramaguianas. Ainda emocionados, acompanhamos a chegada festiva de Salomão na Espanha. Seu novo dono, o arquiduque Maximiliano, usa de seus poderes reais para mudar os nomes do elefante e seu cornaca. A partir de agora, os vienenses Solimão e Fritz. Embarcados, partem em direção ao porto de Gênova, noroeste da Itália, para dali seguirem por terra rumo aos Alpes, antes do destino final na Áustria. No desembarque, todos os olhares do povo convergem, ansiosos, para o elefante. Um arquiduque é só um arquiduque. O elefante é outra coisa. O elefante é um ser outro. A ansiosa expectativa da pequena multidão desafogou-se num grito. O elefante tinha acabado de fazer subir, com a ajuda da tromba, para cima de si, um homem levando seu saco de pertences. Era Subro, ou Fritz, o cornaca, aquele que tão humilhado havia sido pelo arquiduque e que agora, à vista do povo de Gênova, irá desfrutar de um triunfo quase perfeito. Quando montava o Salomão, a Subro sempre lhe havia parecido que o mundo era pequeno, mas hoje, no cais do porto de Gênova, alvo dos olhares de centenas de pessoas literalmente embevecidas, Fritz contemplava com uma espécie de desdém a multidão, e num insólito instante de lucidez e relativização, pensou que, bem vistas as coisas, um arquiduque, um rei, um imperador não são mais do que cornacas montados num elefante. Escarranchado na nuca do seu elefante pessoal, do alto dos seus 85 anos, nosso lúcido José segue relativizando o poder com seu sarcasmo habitual. A incrível jornada vai agora por terras italianas, na direção nordeste, passando por Mântua, Verona, Pádua e Veneza. Daí para diante vai ser tudo a subir em direção aos Alpes, para o frio norte. Aguenta firme, Salomão! Em Pádua, Saramago não resiste a descrever um falso milagre. Um padre da Basílica de Santo Antônio convence Fritz a fazer Salomão se ajoelhar diante da igreja. Segundo o padre, o milagre é urgente, porque Lutero, apesar de morto, anda a causar grande prejuízo à nossa santa religião. Elefante de joelhos, milagre duplamente forjado, pela igreja e por Saramago. Travessuras do nosso José, sempre a satirizar as religiões e desconfiar da história. Apesar de avalizada por historiadores, essa insólita viagem carece de pormenores registrados, um convite à invenção saramaguiana. O próprio narrador comenta a diferença dos relatos. No fundo, há que reconhecer que a história não é apenas seletiva, é também discriminatória. Só colhe da vida o material socialmente tido como histórico e despreza todo o resto, precisamente onde talvez possa ser encontrada a verdadeira explicação dos fatos, das coisas, da puta realidade. Em verdade vos direi, em verdade vos digo, que vale mais ser romancista, ficcionista, mentiroso. Com certeza, José, somos nós, seus leitores, que dizemos: vale muito mais ser Saramago. A verdade histórica não existe. A história não é mais do que uma ficção. Uma ficção com mais dados, mas também com muita imaginação. Acompanhando essa histórica ficção, ou ficção histórica, voltamos à nossa viagem saramágica, agora já bem perto do fim. Aí estão os Alpes. Sim, estão, mas mal se veem. A neve desce de manso, como leves farrapos de algodão em rama. Mas essa suavidade é enganosa. Que o diga o nosso elefante, que leva às costas, cada vez mais visível, uma mancha de gelo.
Assim, Saramago inicia a narração da última parte da viagem, com direito à arriscada travessia dos desfiladeiros de Isarco e Brenner. Depois disso, a jornada será tranquila e fluvial, levados pelo Danúbio até Viena. Fim da viagem. Fim? Não, claro que não. José já nos ensinou. A viagem não acaba nunca. Só os viajantes acabam. E mesmo estes podem prolongar-se em memória, em lembrança, em narrativa. O fim de uma viagem é apenas o começo de outra. É preciso recomeçar a viagem. Sempre. Antes de encerrarmos o episódio, não podia deixar de contar que Saramago, contrariando todos os prognósticos médicos, esteve no Brasil, mais precisamente em São Paulo e no Rio, para o lançamento mundial dessa viagem, honrando uma promessa feita ao seu editor brasileiro, Luiz Schwartz, ainda antes de adoecer. A apresentação do livro foi uma festa no grande auditório do Sesc. Saramago comparou a viagem que o elefante fez às vidas humanas, breves, cheias de obstáculos, frustrações e terminando com a morte. Apesar da melancolia das palavras, estava a firmeza de poder dizê-las, estava essa possível emancipação dos seres humanos diante de seus destinos. A sala, de pé, soube o que aplaudia quando aplaudia Saramago, um ser humano fora do comum. No próximo episódio, vamos questionar o Deus do Antigo Testamento no último romance de Saramago. Encontro marcado com Caim. Até breve! O podcast Saramago é 100 tem pesquisa, roteiro, edição e apresentação de Raul de Oliveira. Direção de arte e locuções, Diana Machado. Design gráfico, Percy Ellis. E as músicas que vocês ouvem aqui são dos maravilhosos portugueses do Madre Deus. E se vocês quiserem deixar comentários ou sugestões, me acompanhem pelo Instagram, @raul.doliveira e YouTube Raul de Oliveira. Saramago é 100!